Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E nessa quarta aula eu quero falar para vocês sobre os efeitos que essa consagração, de acordo com como São Luís nos ensina, opera na alma. Nós vimos na terceira aula que a verdadeira devoção ela deve ser interior, constante, desinteressada, terna e santa. Uma vez que você vive isso, que você já tem esse amor por Nossa Senhora e que você aceita trilhar por esse caminho que o Espírito Santo nos ilumina, que é esse caminho ensinado por São Luís, que é a escravidão de amor, então essa consagração gera efeitos na nossa alma. Efeitos. Lembra que a grande finalidade dessa consagração é nos unir a nosso Senhor, ser dele, ser santo verdadeiramente. Então, nós queremos falar então agora sobre os efeitos. Quais são os efeitos que um verdadeiro escravo da Virgem Maria aure, consegue, ganha por meio dessa consagração? O primeiro efeito é que essa consagração, uma vez feita, uma vez abraçada, uma vez tendo Nossa Senhora como Senhora, toda entregue a ela, como Jesus foi entregue toda a ela, uma vez que você aceitou seguir os passos de nosso Senhor, de ser totalmente submisso à Virgem Maria, de aceitar ser formado por ela, amá-la, ter devoção a ela, de ser formado por ela, ser protegido por ela, de ser preparado por ela para a santidade, então, efeitos maravilhosos acontecem. Primeiro efeito é que o nosso caminho de santidade se torna mais fácil. Se torna mais fácil. As cruzes que nós temos que suportar, toda a peleja da nossa vida se torna mais fácil. Por quê? Porque agora nós temos ela como nosso Cirineu. É ela que vai estar lá junto conosco para nos incentivar, para nos animar a carregar a nossa cruz decididamente. Aquilo que às vezes é tão difícil no caminhar para Deus, na luta contra o pecado, contra o demônio, contra o mundo, com ela se torna mais fácil. As cruzes se tornam até doces, meus irmãos, com ela, com ela. Depois, o caminho se torna mais curto para chegar a Deus. É um caminho direto, sem curvas. A Virgem Maria é um caminho direto, sem curvas, totalmente limpo, limpo de toda mancha, isento de toda mancha, porque foi o caminho que o próprio Senhor, o Verbo encarnado, abriu para chegar até nós. É um caminho todo iluminado, um caminho cheio da graça de Deus, tão belo e tão sublime. Ah, meus irmãos, se vocês pudessem ter diante de vós um caminho onde tivesse todos os anjos e santos a intercederem por vocês, a rogarem por vocês, esse caminho já seria extraordinário. Mas seria quase que infinitamente inferior ao caminho pelo qual o próprio Deus passou, o caminho pelo qual o próprio Cristo abriu para vir até nós, que é o caminho da Imaculada. Por isso que é o caminho mais curto para chegar a Ele. Curto e perfeito, porque ela é a mais perfeita de todas as criaturas. A mais bela e santa de todas, a mais rica em graças do que todas. Então o primeiro grande efeito é que esse caminho para a nossa santidade se torna mais fácil, mais curto, mais perfeito e também mais seguro. Porque ela vai estar nos protegendo. Que demônio chegaria próximo de alguém protegido pela rainha do céu e da terra? Como os próprios demônios já disseram para São Domingos de Gusmão, quando ele estava exorcizando um possesso, que o único suspiro da Virgem Maria tem mais poder diante da Trindade, da Santíssima Trindade, do que a oração de todos os santos e anjos juntos. E que eles temem profundamente Nossa Senhora, que eles têm pavor dela. Pavor! E quando aonde ela põe os pés, todo o mal se afasta, jorra a graça. Aquela profecia de Ezequiel que viu o altar e do altar jogando água, uma água límpida. E quanto mais o profeta caminhava, mais essa água se tornava um rio caudaloso. Assim também é essa senhora. Ela é um rio de graça que quanto mais nós entramos, mais essa graça cresce em nós. Cresce em nós. Por isso que é um caminho perfeito, seguro para chegarmos a Deus. Então, o primeiro grande efeito dessa consagração é que porque essa consagração torna-se para nós um caminho fácil, curto, direto, perfeito e seguro. Segundo grande efeito,
Essa consagração, uma vez feita de uma forma muito digna e muito consciente, ela nos faz ter um grande conhecimento de nós mesmos. A Virgem Maria faz com que nós rasguemos o nosso coração para que nós possamos enxergar o nosso fundo de maldade, enxergar quanto nós somos preguiçosos na vida espiritual, quanto nós somos arrogantes, orgulhosos, impuros, mentirosos, débeis. Quando você se entrega à via que é imaculada, você olha para si e você consegue ver como você é desprezível. E essa é a verdade, irmão. Se você quer escutar a verdade, é essa. Como você é desprezível. Como você não mereceria nada de Deus além do inferno. Mas é exatamente esse conhecimento que é o sinal da cura. É esse conhecimento profundo que vai ser para nós uma escada para nós subirmos. Porque somente o doente que sabe que está doente e que reconhece a sua doença pode procurar um médico para buscar o tratamento. Por que o alcoolismo é tão terrível na vida de muitos? Por que a droga é tão terrível na vida de muitos? Porque seja o drogado, seja o dependente de álcool ou de droga, eles não se reconhecem como enfermos. Eles não se reconhecem como dependentes. Por isso a droga, o álcool mata. Por isso que é tão difícil às vezes você ser liberto ou da bebedeira ou da droga. Porque você não se reconhece como dependente. Quando você se entrega para a Virgem Maria, um dos grandes efeitos que acontece é que você começa a se ver. Eu preciso de Salvador. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Deus. Mãe, é por ti. É por ti. É isso. Terceiro grande efeito que essa consagração gera na alma é a participação da fé da Virgem Maria. Essa fé mais sublime do que qualquer outra criatura. Essa fé que tem como símbolo o Monte Sião, como o próprio Davi diz no seu Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião, eternamente firmes. Esse Monte Sião é o símbolo da fé da Imaculada, que diante da cruz, diante do terrível drama da cruz, foi a única que ficou de pé. A fé da Imaculada foi a única que ficou firme diante da cruz. É a fé maior do que a de Abraão. É uma fé mais forte do que a dos apóstolos, uma fé mais firme do que a dos confessores, uma fé mais pura do que a das virgens. Tão pura, tão santa, tão firme e inabalável foi essa fé, que Deus aguardou, porque no céu os eleitos não têm mais o dom da fé, não tem mais essa virtude, porque vem a Deus face a face. Mas foi tão nobre a fé da Virgem Maria que Deus aguardou para que ela pudesse comunicar para os seus fiéis devotos. Ah, meus irmãos, se Jesus disse que quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia dizer à montanha, levanta-te e lança-te ao mar, imagine se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda da Virgem Maria. Você falaria não para um monte somente, mas para todas as montanhas do mundo, para todo o universo, levanta-te! E tudo se levantaria. Tamanha e grande e nobre é a fé da Imaculada. Por essa consagração, nós acabamos bebendo da fé dela, porque ela guardou para você. Você consagrado, você que quer ser consagrado, você que quer ser devoto dela. Depois, nós temos um outro efeito que é a graça do puro amor, ou a graça de verdadeiramente saber que somos amados por Deus, tão amados que, como diz São João, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse conhecimento de que você é amado, de que Deus se preocupa com você. Nossa Senhora vai infundindo isso na sua alma. Ela vai dando essa alegria que ela teve de ver como Deus ama todos os homens, por piores que sejam. Deus ama. E porque Ele ama, Ele nos chama todos para a conversão. A graça do puro amor. Depois, um outro efeito é a grande confiança em Deus e Nossa Senhora. Grande confiança, tal confiança em Nossa Senhora que nós nos entregamos tudo a ela. Tudo, tudo, tudo. Mãe, eu entrego a Ti os meus bens materiais, eu entrego a Ti meus bens espirituais. Você, quando entra no coração da Virgem Maria por essa consagração, você começa a entregar tudo a ela. Mãe, eu vou rezar agora. Mãe, que não seja eu, mas que seja a senhora. Mãe, eu te entrego agora esse momento que eu vou para a missa. Mãe, eu vou receber o vosso filho, esteja em mim, para que seja vós que receba ele por mim. Eu vou no confessionário, mãe, entra comigo, para que eu possa ser lavado pelas águas da misericórdia. Tudo entregue a ela. E por ela, todo entregue a Deus. Como nós nos tornando mais íntimos da Virgem Maria e mais próximos de Deus por esse caminho tão maravilhoso.
Um penúltimo efeito que essa devoção traz é a transformação das nossas almas na alma da Virgem Maria. Há uma transformação. São Paulo vai dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quanto mais devoto você for dela, quanto mais entregue for a ela o seu coração, e quanto mais fiel você for a essa consagração que São Luís ensina, mais ela viverá em ti. Até o ponto que você possa verdadeiramente dizer: já não sou eu que vivo, é Maria Santíssima que vive em mim. E por fim, essa devoção, ela nos leva, gera um grande efeito que é alcançar a maior glória de Deus, porque é um caminho humilde. E Deus é louvado pelos humildes. Deus é engrandecido pelos humildes. E esse caminho, pobre, humilde, mas tão santo, faz com que o nosso coração se volte para Deus como um pobre. Senhor, eu preciso de Ti. E preciso de Ti por meio da Imaculada. Que benefícios, que efeitos maravilhosos essa consagração nos traz. Essa transformação interior, a graça de vermos o nosso fundo de maldade, a maior glória de Deus, um caminho que é fácil, seguro, perfeito, direto, a participação na fé da Virgem Maria, tantas e tantas outras graças. Entre por essa via. Conheça. Esses são os efeitos que essa consagração pode dar, gerar numa alma que se entregou e que quis verdadeiramente se unir à Imaculada por meio dessa consagração que São Luís nos ensina, que é a verdadeira devoção à Virgem Maria. Salve Maria Imaculada. Apoio Ligados por Carro. Siga-nos no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Apoio Rádio Comunidade FM. Acesse o nosso site 98fmgama.com.br.